Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo fantástico com vocês. Hoje, o que é a Web 3.0? Muitas pessoas têm-me perguntado isto. Acho que há muita gente que não tem bem noção ainda do que é. Muita gente está interessada. Eu vou tentar fazer um vídeo o mais completo possível. E como sempre, pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, mas acho que este tema tem que ser abordado o mais rápido possível para nós percebermos bem para onde é que estamos a caminhar. Ainda antes de começar, pessoal, giveaways no meu Instagram. Estou a oferecer algumas coisas, vou oferecer várias coisas nos próximos tempos, incluindo criptomoedas. Sigam-me no Instagram, tem o link em baixo. Boa sorte a todos. E para começarmos um bocadinho de história, pessoal, para percebermos o que é a Web 3.0, temos que perceber o que é a Web 1 e a Web 2. Então, a Web 1 é uma web estática. Foi a primeira internet massiva que apareceu e era uma internet onde nós podíamos ler, mas não podíamos criar nada. A informação tinha um sentido apenas. E era toda uma rede baseada praticamente em três grandes tecnologias: HTTP, URL e HTML. E estas três criavam a internet estática. Eu podia ver N coisas, mas eu não podia criar lá nada, eu não podia escrever lá nada, era simplesmente para ler. E chega então a Web 2.0. E a Web 2.0, que é neste momento sedimentada em cima de HTML5, CSS e JavaScript, é uma internet completamente interativa. É a internet que nós conhecemos hoje em dia. Nós podemos aceder à informação, podemos postar informação, como eu estou a fazer neste momento com este vídeo. Podemos jogar, podemos clicar, há programas que estão a correr, graças, lá está, ao JavaScript, principalmente ao HTML5. E a evolução foi de tal maneira grande que neste momento nós não conseguimos viver sem esta Web 2.0, que é controlada pelas grandes empresas e onde toda aquela informação que nós aqui deixamos, de forma gratuita, vale na realidade muito dinheiro e as empresas ganham muito com isso, a vender e a analisar a nossa informação. É, portanto, uma rede completamente centralizada em meia dúzia de empresas que têm ou os grandes sites, as grandes plataformas, ou até os grandes DNS. Vocês provavelmente já mudaram o DNS do vosso computador, como é, por exemplo, o caso de muita gente usar o DNS da Google. E então a ideia da Web 3.0 vem um bocadinho atrás da ideia da descentralização do sistema financeiro que a Bitcoin acabou por trazer. A Web 3.0 é uma rede descentralizada, uma internet onde cada utilizador tem um bocadinho dessa rede. E ao terem um bocadinho dessa rede, controlam-na e podem decidir sobre os upgrades da mesma. Ok, isto parece bastante aquilo que eu tenho dito aqui em relação a várias criptomoedas. Ok, e porquê? Porque realmente a blockchain, enquanto tecnologia, permite a criação desta Web 3.0. Existem outras tecnologias, a IPFS pode fazer algo muito parecido, mas a verdade é que neste momento, com todo o hype que existe à volta das criptomoedas e do blockchain, muita gente diz que o blockchain pode criar então uma Web 3.0, onde todos nós tínhamos um bocadinho da rede. E a ideia pode ser muito interessante, principalmente porque atualmente, sempre que eu quiser aceder a um site, sempre que eu quiser fazer qualquer coisa que me obrigue a ir à internet, seja o que for, até posso estar a jogar e simplesmente o jogo está a transmitir informação daquilo que eu estou a fazer para os servidores. Tudo aquilo que eu faço no meu computador, no meu telemóvel, nas minhas consolas e que precisa de internet, precisa sempre de um DNS. Algo ali a meio que faz com que, ao receber aquilo que o meu computador quer, lhe diga para onde é que ele tem que ir, para onde é que ele tem que fazer esse pedido, onde é que está o site. E obviamente que estes DNS têm muito mais controle do que tudo o resto, obviamente, porque passa tudo por eles. Todos os pedidos, os trilhões e trilhões de pedidos que são feitos, passam todos pelos DNS e esses é que controlam realmente tudo. Isto para além das redes sociais como o Facebook, o Instagram, o Google com as nossas pesquisas e o YouTube e o Android e por aí fora, existem meia dúzia de companhias que, na realidade, controlam tudo. Claro que a centralização tem coisas muito boas, mas quais é que são as coisas más? Uma delas, de um ponto de vista tecnológico, o controle estar só num sítio leva a possíveis falhas, a possíveis ataques. Estas empresas são, obviamente, muito mais apelativas para ataques, porque a informação está lá e o valor está num só sítio. E, ao mesmo tempo, se esse sítio falhar, como, por exemplo, às vezes acontece quando ficamos sem Facebook e sem Instagram, ou sem o Teams ou o que for, é porque o sítio único onde está essa informação, onde está essa aplicação, o servidor, falhou. E isto é algo que com o Web3 não tem que acontecer, porque existem vários nós, todos estão a correr, e se um nó falhar, a aplicação continua a funcionar nos outros todos. E então não é um problema. O mesmo com o facto de, ao ser descentralizado, a informação, o valor, não está todo no mesmo sítio, o que faz com que não seja tão apelativo certos tipos de ataques. Mas claro que isto é tudo só na teoria. Não nos podemos esquecer ainda que estas empresas, na realidade, controlam aquilo que nós podemos fazer. Principalmente quando estamos a falar, por exemplo, de redes sociais. O Facebook, se nós nos portarmos mal ou fizermos alguma coisa que eles não queiram, eles podem apagar a nossa conta. O Twitter, o Instagram, o Facebook,
o YouTube, o TikTok e muitas outras podem pura e simplesmente bloquear porque não querem lá o nosso conteúdo. E reparem que isto não é um ponto propriamente negativo, é apenas um sinal de centralização. Porque, obviamente, que nós, quando estamos nas nossas redes sociais e os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós estão nas redes sociais ou em outros sites, nós não queremos que eles vejam certas coisas. Há certas coisas de violência, de cariz claramente proibido que nós não queremos na nossa internet. E então estas redes fazem isso, apagam certas contas, bloqueiam certos conteúdos, só que umas vezes isto é feito, e ainda bem que é feito, outras vezes nem tanto. A Web3 tem um paradigma completamente diferente. Tem um paradigma em que eu, para aceder ao Web3, só preciso de uma wallet, só preciso de uma carteira e mais nada. Ninguém sabe quem é que eu sou. Enquanto, por exemplo, para eu me registrar no Facebook eu tenho que dar dados meus, vamos acreditar que são verdadeiros, e que em muitos casos têm que ser validados, por exemplo, para muitos sites têm que ser obviamente validados. Na Web3, não. Eu sou o dono de uma wallet e a wallet é que tem a minha identidade enquanto wallet. E mais nada. Ninguém sabe que aquela wallet pertence ao Luís Pinto. E toda a interação que eu tiver com o Web3 é a partir daquela wallet, do user daquela wallet e não do user Luís Pinto. Depois há outras coisas pelo meio, como por exemplo, lá está a capacidade de votar, a capacidade de decidir e o código ser open source, o código ser aberto a qualquer pessoa. O que faz com que, por exemplo, qualquer um de nós possa tentar melhorar um bocadinho aquela aplicação que está dentro daquela rede. Dentro, obviamente, de cada rede ou cada aplicação ter os seus próprios sistemas de governança e de voto. E aos quais eu posso ter acesso comprando os meus tokens por aí fora. Por isso, como vocês podem ver, isto está-se a aproximar cada vez mais daquilo que eu tenho dito nos meus vídeos em relação à governação de várias criptomoedas e das suas redes. No entanto, esta ideia de descentralização pode agradar a muita gente, principalmente porque, ok, então a informação agora não faz parte só de uma empresa, não é ela que controla, não é ela que ganha o dinheiro com aquilo que nós fazemos. Tudo isto é aquilo que eu costumo dizer muito bonito. E tem coisas realmente muito boas e muito bem pensadas e que irão evoluir, penso eu, no caminho certo. Mas há muitos problemas que a Web3 tem e que tem que resolver, porque de outra forma nunca será adotado da mesma maneira como a Web2, mas é que nem de perto. E quais é que são esses problemas? O primeiro problema é a velocidade da própria rede. Os grandes servidores das grandes empresas têm velocidades verdadeiramente astronómicas. Nós clicamos numa cena e imediatamente recebemos um pedido, uma resposta, está feito. E isso faz com que, obviamente, para isto ser adotado, ninguém quer voltar àquelas velocidades pré-históricas, entre aspas, pré-históricas, entre aspas, que nós tínhamos há 5 anos, há 10 anos. Não, nós estamos habituados a esta velocidade e queremos que ela se mantenha. A Web3, se os nós serão sustentados por utilizadores como nós, não conseguirá ter, pelo menos no início, tais velocidades. Segundo problema, outro tipo de velocidade, a velocidade de decisão. Se estas redes e estas aplicações, estas dApps que estão nestas redes descentralizadas, nós podemos votar entre elas, então o tempo de voto tem que ser grande. Alguém vai ter que apresentar uma proposta, isto vai ter que ser votado e depois alguém vai ter que fazer. Isto é muito mais lento do que uma empresa, onde, quando é preciso decidir alguma coisa, a malta reúne-se no tempo de trabalho, decide e faz. E nós sabemos perfeitamente que no mundo tecnológico, aquele que chega primeiro, que resolve primeiro os problemas, ou que traz uma nova solução, ou que traz uma nova ideia, muitas das vezes ganha. Depois também há toda a questão de como é que nós usamos isto. A maior parte das pessoas ainda não sabe criar wallets, nem de perto nem de longe, e depois existe todo o problema de, se tu perderes o acesso à tua carteira, como é que a recuperas? Isto é muito complicado, porque se atualmente eu perder uma password de um site qualquer, de uma conta qualquer que eu tenha, existem N formas de eu conseguir recuperá-la. Porquê? Porque no limite existe a minha própria identidade associada àquela conta. O que não existe na Web3, o que existe é uma carteira que ninguém sabe quem é. E isto é algo que tem que ser evoluído, porque muitas pessoas vão querer esta descentralização e vão querer este anonimato, mas não vão querer a responsabilidade de repente poderem perder o acesso às suas contas porque perderam a sua password. E isto tem que evoluir de maneira a que seja um bocadinho mais fácil de se usar e as pessoas não fiquem simplesmente em stress. Depois, ainda existe a parte financeira. Primeiro, para o Web3, em teoria, nós vamos ter que pagar para usar as dApps. Vai ter que haver sempre um fee. Os smart contracts que existem, as transações de informações que existem, terão sempre algum tipo de fee. E por mais baixo que sejam, pessoal, imaginem que vocês teriam que pagar 1/1000º de cêntimo de euro por cada ação que vocês fizessem na net. Vamos supor, ou até mais baixo do que isso. Vocês acabariam o resto do mês a pagar muito dinheiro. Porque nós estamos a fazer centenas de ações por dia. Se isto for pago no Web3, por mais barato que seja, então é complicado. Porque se não for pago, obviamente, nenhum de nós vai querer gastar a sua própria eletricidade para manter a rede social da Web3. Por fim, como não há grandes empresas por trás, em teoria,
não vão existir todos aqueles seguros que podem fazer com que nós tenhamos algum tipo de conforto. Imaginem que eu perco dinheiro ou pela aplicação de um banco, ou pela aplicação, sei lá, daquele jogo onde eu meti dinheiro, ou daquela conta da PlayStation, ou da conta de uma exchange qualquer de ações ou de criptomoedas. Existem seguros por trás. Na Web3, as empresas não vão criar seguros para nós e nós vamos pagar os nossos próprios seguros? De quê? De tudo? Isto é complicado. E por isso é preciso perceber uma coisa. Este vídeo não é para estar nem a favor nem contra as grandes empresas que dominam tudo. Mas é preciso perceber que estas grandes empresas que dominam tudo e que ganham muito dinheiro com a nossa informação são empresas que gastam muito dinheiro em servidores, eletricidade, refrigeração, em dezenas ou centenas de engenheiros informáticos, de programadores que estão ali a resolver na hora os nossos problemas e a melhorar as aplicações. Para além disso, também são estas empresas que pagam estes seguros megalómanos para que não existam problemas. E por fim, também são estas empresas que mantêm as nossas redes sociais, os nossos sites ou qualquer outra plataforma num lugar minimamente seguro para toda a gente, quer a nível de ataques, quer a nível de certos tipos de conteúdo. Conteúdo de violência, de pedofilia, de violações, o que for, que anda pela net e que estas grandes empresas fazem com que seja muito difícil de ser encontrado no nosso dia-a-dia. E depois ainda há um outro problema com a Web3, que é, ok, isto é tudo descentralizado, mas de certeza que vão haver pessoas que vão ter muitos tokens de certas redes, de certas apps. Então, isto pode ou não centralizar-se de alguma forma? Depende, talvez. E isso também vai depender muito do awareness que existir quando isto realmente começar a avançar. Por fim, o maior problema deles todos, e é este o grande problema que nós vamos ter que resolver, que é, neste momento, se eu quiser ter acesso a algum tipo de app descentralizada ou a alguma exchange descentralizada, o que for, aquilo que acontece é, eu vou aceder pela internet. Então há sempre um DNS que é completamente centralizado, que está a fazer isto. Então eu estou a utilizar a Web 2 para aceder à Web 3. E esta é a forma como a grande esmagadora maioria das pessoas irá utilizar a Web 3. Porque a grande maioria das pessoas nem sequer sabe a forma de o fazer de outra maneira. Reparem, por exemplo, naquela questão que eu falei aqui há uns tempos num vídeo sobre o facto da OpenSea ter congelado uns Bored Apes que tinham sido roubados a uma pessoa. Uma pessoa foi atacada e perdeu os seus NFTs. 2 milhões de dólares mais ou menos em NFTs. E a OpenSea conseguiu bloquear aquilo. O que por um lado, fantástico. Eu acho extraordinário eles terem feito isso porque, foi um roubo e assim conseguiu fazer-se com que a pessoa não tivesse perdido os seus 2 milhões em NFTs. Imagina eu quero qualquer um de nós ter 2 milhões em NFTs e de repente serem roubados. Ok, aplausos para a OpenSea. Ainda bem que eles fizeram isso, estou completamente de acordo. No entanto, isto levanta certas questões, que é, porque é que a OpenSea fez isso e como é que o fez se, em teoria, ela tem que ser descentralizada? Todas as ações da OpenSea, ou a grande maioria, têm que ir à votação. No entanto, apesar de existir uma governança por trás da OpenSea, a OpenSea conseguiu sozinha decidir fazer isto e fê-lo. E isto, apesar de eu aplaudir, levanta enormes questões sobre até onde é que realmente vai o conceito de descentralização e até que ponto é que as redes continuam a não ser governadas por certas entidades, pessoas, empresas, fundações, o que for, de forma ainda muito centralizada. E então, qual é o resumo disto tudo? Pessoal, eu acho que o conceito de Web3 é um conceito que está a chegar e que vai crescer nos próximos anos. Vai fazer, obviamente, as pessoas que investirem agora, se calhar muitas delas ricas, acredito que sim. Daqui a 8, 10 anos, isto vai ser algo que vai fazer parte do nosso dia-a-dia, sim. Muitas coisas vão ter que ser mudadas, sim, porque ainda existem N problemas. E isto vai ser massificado e vai ser adotado. Eu não acredito que a Web 3, de alguma forma, consiga destruir nas próximas décadas a Web 2. Não. Vão existir os dois conceitos? Sim. Até que ponto é que a Web 3 se consegue desvincular completamente da Web 2? Isso é algo que ainda temos que perceber e que ainda vai demorar bastante tempo. Mas reparem bem, há 8, 10, 13 anos ninguém pensava nisto, a internet era completamente diferente, não havia um conceito de descentralização e hoje isto mudou completamente. Pensem, a 5, 10 anos, ok, pode ser um investimento interessante apostar na Web3? Acredito que sim. Agora, o risco é altíssimo, pessoal. Isto pode pura e simplesmente voltar atrás, porque é um conceito de tal maneira disruptivo e difícil de implementar, porque vai ser difícil ser adotado de forma completamente centralizada. Sim, é um risco muito grande. Sim, pode ter um retorno enorme. Exatamente. E este vídeo não foi feito para vos dizer para investirem ou não na Web3. Foi simplesmente para vos explicar o que é
quais é que são os problemas, o que é que vai ter que ultrapassar nos próximos anos e, na realidade, o que é que está por trás. Porque não basta dizer que, ok, esta rede é super descentralizada e agora mandamos todos um pouco. Isto não é bem assim, não vai ser adotado desta maneira e existem ainda grandes potências que controlam realmente os nossos acessos às redes e aquilo que nós fazemos com os nossos dispositivos. Ainda antes de terminar, pessoal, só muito rápido dizer-vos para vocês se inscreverem na Bit2Me caso queiram, tem o link em baixo com o meu link, e se vocês se inscreverem com o meu link, daqui a uns tempos vamos ter umas novidades interessantes, alguns eventos, fiquem atentos que eu tenho muita coisa para vos dizer durante o mês de Fevereiro. Para além disso, não se esqueçam, vocês podem sempre aproveitar o Bit2Me Earn, que tem estas percentagens de staking com durações completamente flexíveis e pagamentos diários se vocês aceitarem receber em Bit2Me Token. Não se esqueçam que se quiserem receber nas moedas que vocês fazem staking, aqui o pagamento é semanal, mas se decidirem receber em Bit2Me Token, aumenta 2% em qualquer uma delas, passa a ser diário e com aquilo que vocês ganham com o staking, vamos supor, da vossa Bitcoin, vocês ganham um Bit2Me Token. O autocomposto é automático, quer dizer que depois começam a ganhar este valor ao ano daquilo que vão ganhando em staking, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Cardano e o que for. Por isso é aqui um efeito de com um ganham outro e com o outro vão ganhando ainda mais de um token que daqui a uns anos, acho eu, pode realmente ser muito interessante. E lá está, é flexível a nível de duração, por isso vocês podem tirar quando quiserem. Não se esqueçam é de se inscreverem com o meu link, porque há muita coisa que vai acontecer agora no mês de Fevereiro. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Comentem, digam-me o que é que acham sobre o Web3. Não se esqueçam de fazer gosto no vídeo, de subscrever o canal, ajuda imenso vocês fazerem gosto. E de resto, espero que tenham gostado. Pessoal, grande abraço, até à próxima.